Olá, bem-vindos e bem-vindas ao grupo de estudo. Hoje terminamos na última sessão o tomo 1, portanto, no caminho de Orion, onde relato a minha jornada. E hoje vamos começar o tomo 2. Portanto, espero que estas primeiras 9 sessões vos tenham ajudado a tornar, a balizar, a tornar visível a vossa jornada no vosso caminho de Orion, onde é que estão, em que zona da jornada é que estão nesta caminhada que todos estamos a fazer individualmente para as sociedades regenerativas. Uns vão um pouco mais à frente, outros vamos um pouco mais atrás, mas é uma caminhada que todos estamos a fazer. Então, este caminho de Orion é uma metáfora e, portanto, através da minha partilha, espero ter ajudado a que cada um de vós consiga identificar o ponto do caminho onde está a fazer, onde se encontra, não é? Então, hoje vamos tornar, a partir de hoje vamos começar a entrar neste, digamos, no sumo da caminhada. O que é que eu fui aprendendo, o que é que eu fui descobrindo, que mapas, que modelos, que experiências fui vivendo e como é que isso está sistematizado e organizado de maneira a fazer sentido para quem está a criar um mundo-jogo, para quem está a criar uma aventura, um projeto com esta direção das sociedades regenerativas. E que para mim, na minha perspectiva, vai cobrir todos os setores da sociedade, todos os tipos de mundo de jogos, tanto mais tarde ou mais cedo nós vamos estar todos aqui. Num TED muito interessante do Ray Anderson, ele já morreu, mas foi um empresário do mundo das alcatifas que transformou a sua empresa numa empresa com este mindset da sustentabilidade. Inicialmente no net zero, no nível de pensamento em sustentabilidade sustentável. Nós vamos começar a ver isso, o que é que isto quer dizer em concreto, mas não hoje, mas mais nestas sessões. Penso que não vamos ficar lá hoje, mas ele fez esse caminho e ele dizia num TED muito bonito que está público e que podem ver, e ele dizia que muito ele percebeu que nos estudos que fez, que muita da atividade dele ia ser considerada mais tarde ou mais cedo criminosa. Portanto, os mundos jogos, perdão, os mundos jogos da cultura moderna, os mundos jogos hoje com que nós relacionamos, mais tarde ou mais cedo vão ser ilegais. E ele percebeu isso, então começou a fazer o caminho mais cedo para não estar nesse lugar de estar num mundo de jogo ilegal. Portanto, dito de outra maneira, eu estou convencido que o futuro, os mundos de jogos serão todos regenerativos, ou pelo menos mundos de jogos de impacto. E que tanto hoje os mundos de jogos que não estão, que são da cultura moderna, das sociedades de mercado, vão ser ilegais. Alguns vão ser ilegais daqui a 5 anos, alguns daqui a 10, alguns daqui a 20, mas parece-me que o caminho será inevitável nesse sentido. E o Ray Anderson, esse empresário, esse empreendedor, teve essa visão, aquilo que a Carol Stanford do movimento regenerativo, do desenvolvimento regenerativo, chamava um responsible entrepreneur, portanto, um empreendedor responsável. Então vou começar a ler o tomo 2, o início do tomo 2. Mapa para as sociedades regenerativas e sociedades de comuns. Possibilidades para a inovação social transformativa em paz. E ele tem, eu vou ver se consigo partilhar, ele tem uma imagem que é o chamado mapa Cantino de 1502 e que é um mapa, talvez dos primeiros registros completo dos descobrimentos portugueses no século XV e XVI. E eu vou ver se consigo pôr essa imagem aqui, se consigo partilhar.
para ficarem com a ideia, portanto faz parte das imagens, cá está, da imagem do livro. Cá tem o mapa com as diferentes visões e com as diferentes dimensões daquilo que na altura era o mundo português, à entrada do século XVI. Portanto, tem este mapa e a seguir diz, tem uma citação a seguir do Distinccionário, portanto do Dicionário de Distinções do Possibility Manner, e diz: o mapa de pensamento é um diagrama energético que mostra a relação e o fluxo de poder entre diferentes fatores. Podes compreender a importância dos mapas quando consideras que novas possibilidades muito reais foram criadas quando as pessoas mudaram o seu mapa mental da Terra, de um disco, para uma esfera. Adquiriste novas possibilidades, não porque a Terra em si tenha mudado, mas apenas porque o teu mapa mental da Terra mudou. Tu não te relacionas com o mundo como ele é, relacionas-te através dos seus mapas sobre o mundo. Se obtiveres um novo mapa, terás um novo mundo. Então aqui esta ilustração do mapa cantino, porque os portugueses entregaram ao mundo o primeiro grande mapa, não é? Na prática, viajado na prática. Então este mapa cantino complementa esta citação do Possibility Management e introduz todo o tomo. Introduz todo este tomo. Introdução. O construto de sociedade é central em ciências ditas humanas, como a sociologia, a economia, a ciência política, a história, a geografia, a antropologia, o direito, entre outras. No contexto deste livro, refiro-me a um grupo de indivíduos soberanos, ligados por regras, leis, se relacionando a fim de cuidar do bem comum, bem como dos processos que lhe dão origem e os suportam nas diferentes áreas, sejam de governação, produção de alimentos, energia, educação, economia, saúde, segurança social, indústria, artes, só para citar algumas. Regeneração é uma palavra muito usada no presente. No sentido cotidiano, está a ser usada para designar a recuperação de habitats e ecossistemas naturais que foram destruídos, como restaurar a floresta, os campos agrícolas, o vale, a mina ou a pedreira. Neste livro, vamos mais longe, mais abrangente. Referimos à forma de pensar, que se aplica a todos os indivíduos, relações, processos e áreas de uma sociedade. À capacidade de pensar como sistemas vivos. Como pensam os ecossistemas, as florestas ou os corais. Ou seja, quando falo de sociedades regenerativas, estou a falar do grupo de indivíduos soberanos que usa formas de pensar, mapas mentais, como os sistemas vivos, pensamento em sistemas vivos, para cuidar do bem comum, isto é, da vida e das condições para a vida na Terra, incluindo o bem-estar individual e coletivo dos seres humanos e das suas sociedades, como parte da vida na Terra e contribuindo para esta. E os processos que lhes dão origem e suportam as diferentes áreas são criados por esta forma de pensar. E as relações com todos os outros seres vivos, seus habitats e ecossistemas. Ou seja, é um eco-sociomaterial. Inclui a vida, as diferentes espécies, incluindo os humanos, as leis, as regras e os mapas mentais que os originam. Portanto, esta é a minha definição do que são sociedades regenerativas. Sociedades regenerativas são uma utopia, no sentido em que não existem no presente. Ninguém sabe o que é, como se faz uma. Há experimentos de pequena escala, locais, que cuidam de alguns aspectos, como, por exemplo, os modos de vida próximos dos ecossistemas naturais, que cuidam dos solos, da água, floresta, produzem energia sem uso de combustíveis fósseis, reutilizam roupas, móveis, produzem os seus cosméticos e criam uma percentagem significativa da sua comida. Exemplos são as ecoaldeias ou as comunidades em transição. E em algum aspecto estão codependentes ou correlacionados com a sua envolvente,
que opera de outra forma, usando outros mapas de pensamento. Podem ser soberanos na energia e não ser na alimentação. Podem depender de transportes como o avião, o carro e o comboio para o seu modo de vida. É o que acontece, por exemplo, nos centros de retiros. O que é uma agricultura regenerativa? Finança regenerativa, indústria regenerativa, educação regenerativa, saúde regenerativa, governação regenerativa. Por exemplo, poucos ou nenhum de nós sabe, e felizmente há muitos experimentos a acontecerem um pouco por todo o lado. Estes criativos culturais que experimentam com novos mapas de pensar, criam um novo conhecimento para todos nós. Para suportar a escrita deste tomo, vou apoiar-me em 4 práticas principais, ou escolas, ou metodologias. O Instituto Integral e a Teoria Integral, o Presencing Institute e a Teoria U, o Possibility Management, o Regenes Institute e o Desenvolvimento Regenerativo. Estas são as 4 práticas principais e as entidades que as cuidam. Algumas complementares, ou seja, para determinados aspectos. A permacultura, o do Work That Reconnects, a macrobiótica, a aprendizagem aberta e as comunidades de aprendizagem, o ISTA e a sexualidade, o Process Work, o Delicate Activism, Art of Hosting e a participação e a colaboração, a sociocracia 3.0 e a governação circular dialógica, o Effectuation e a cocriação de mundo de jogos, o Game B e o Warm Data. Estas práticas, as principais e as complementares, estão descritas no anexo 2A, de forma sumária, com alguns links para poderem ser exploradas. Apresento também os contributos que trazem para as sociedades regenerativas. A forma como as tenho estado a viver está apresentada no anexo 2C. Um aspecto que quero sublinhar é o plural. Sociedades regenerativas. Por um lado, porque estamos a falar de um mosaico complexo de culturas no planeta Terra e de muitas maneiras de ser e fazer. Ou seja, estamos a falar de diversidade e reconhecer que não há só uma maneira de ser e fazer, de participar na vida na Terra e contribuir para o bem-estar individual e coletivo da vida na Terra. Também no sentido que cada sociedade, ou dentro de cada sociedade, há muitas sociedades, as organizações, as famílias, as comunidades locais, as florestas e por aí fora. A história e a antropologia descrevem formas de viver que estão em linha com as sociedades regenerativas, as culturas indígenas, presentes hoje no mosaico cultural da humanidade, são provas disso. E atenção, porque nem todas as práticas destas culturas são regenerativas. O que acontece é que o número de pessoas que as praticava era baixo, pequena escala, e permitia à vida se regenerar. Exemplo, abater floresta para a agricultura ou queimadas. Um outro aspecto é a dimensão ética. Algumas das práticas realizadas no passado podem não ser aceitas hoje pelas sociedades modernas, como a caça ou os sacrifícios animais. A grande questão é o que são sociedades regenerativas no contexto atual e futuro de um planeta Terra praticamente coberto por seres humanos e onde a ação destes faz sentir, direta ou indiretamente, em todos os locais. Neste tomo, vamos olhar para alguns dos mapas de pensar que criaram as sociedades presentes e que precisam mudar. E quais os mapas que estão a ser experimentados na direção das sociedades regenerativas, o que permeia todas estas áreas e todos os processos que fazem emergir as sociedades humanas e a sua relação com a vida e a Terra. Estes mapas criam possibilidades e convocam a nossa imaginação e a ação. Os seres humanos são vida na Terra. Os seres humanos são Terra. Cada um de nós faz parte da vida no universo, da vida na Terra, da vida no lugar onde habita, da sociedade que o suporta, da comunidade local onde tem os pés em cada momento. A nossa responsabilidade ética não é ser guardião da vida. Isso cria um elo de superioridade entre os seres humanos e todos os outros seres. A nossa responsabilidade ética é assumirmos que somos parte da vida na Terra e, dessa forma, seremos participantes conscientes e responsáveis por nutrir os processos que nutrem a vida e as condições para a vida.
Uma outra forma de introduzir as sociedades regenerativas é dizer que são as sociedades em que as culturas viventes, operantes, são culturas responsáveis e regenerativas. Nos próximos capítulos vamos explorar estes mapas. O Gil Penha Lopes e eu escrevemos um artigo enquadrado no mundo-jogo do PM mais RDE sobre as culturas responsáveis e regenerativas. No artigo podemos notar que há vários nomes a emergir. O Daniel Hall chama-lhe as culturas regenerativas. O Pressing Institute e a TRU chama-lhes as sociedades regenerativas. O Possibility Management chama arquiarcado, ou arquiarquia do inglês. As pessoas ligadas ao Santa Fe Institute e à complexidade, nomeadamente o Jim Root e o Daniel Schumachtenberger, tenho muita dificuldade em dizer o nome dele, chamam o Game B. E as pessoas da teoria integral chamam as sociedades integrais, ou TIL, ou as sociedades que estão a operar no nível de consciência TIL ou integral. O mundo-jogo do PM mais RDE é um mundo-jogo criado por mim e por Gil, de research, de investigação, que usava as duas metodologias, o Possibility Manager e o desenvolvimento regenerativo da Regenesis. E há um website aqui que está referenciado numa footnote com este mundo-jogo, com alguns dos artigos, pesquisas que fizemos e trabalhos que fizemos. Há um vício que faça ao leitor. Eu não tenho verdades, não vendo verdade. O que coloco neste tomo é o que fui experimentando nos últimos 20 anos da minha vida. Foi o que resultou comigo e me permitiu caminhar nesta tradição das sociedades regenerativas. A possibilidade é que o leitor leia e depois experimente. Se for do seu interesse, que use. Se não, é encontrar o composto mais próximo e colocar a compostar. Tudo o que partilha em regime de Creative Commons e pode ser partilhado com outros desde que a fonte seja identificada. Isto é, Teoria U, Possibility Manager, Desenvolvimento Regenerativo. Em Possibility Manager diz que é copyleft, em vez de copyright. E eu quero... A introdução é um capítulo grande, tem a seguir os pontos 1.1, 1.12 e por aí fora. E eu gostava, neste momento, de introduzir as metodologias, portanto, irmos para as metodologias que estão no anexo, que é uma leitura rápida e que enquadra o tomo 2. Portanto, dá conteúdo, dá estrutura, traz informação que ajuda a entender o tomo 2. E, portanto, nesse sentido, eu queria vou saltar para o anexo 2A e vou ler as práticas que suportam este livro. Okay? É assim que se chama o anexo 2A. Este livro foi escrito tendo 4 práticas como base e um conjunto de outras práticas complementares. Juntas, estas práticas formam uma abordagem multidimensional para a transformação. Permite-nos abordar os mundos interior e exterior, honrar as necessidades individuais, coletivas e co-criar sistemas próprios que se alinhem com o potencial humano e bem-estar da Terra. Na sua essência, estas práticas e teorias partilham uma visão da vida integral e regenerativa. Defendiam um mundo onde as pessoas, as comunidades e os ecossistemas prosperam juntos, em alinhamento com os princípios naturais e a sabedoria coletiva, incluindo transformação pessoal com restauração ecológica, crescimento individual com colaboração coletiva, presença interior com ação exterior. O mosaico de práticas apresentado contempla um conjunto de dimensões que são linhas orientadoras na direção das sociedades regenerativas. O todo e a interdependência, fazer parte dos ciclos e princípios naturais, o potencial humano e a sua transformação, a colaboração e a inteligência coletiva, a regeneração e o pensamento em sistemas vivos, a descentralização e a governação dialógica, a presença e a consciência profunda, a aprendizagem por meio de interação e experimentação, transcender e integrar, o respeito pela diversidade e a responsabilidade e empoderamento. Abaixo seguem uma breve introdução e indicação de recursos
para aprofundar cada uma destas práticas. Teoria integral e o Instituto Integral. As práticas base, quero sublinhar, são práticas, todas elas, que nasceram informadas pelas sociedades regenerativas. São práticas que são, podemos dizer, nativas das sociedades regenerativas. E portanto, como tal, tem um mindset que pode não ser partilhado pelas práticas complementares. Muitas das práticas complementares nascem ou nas sociedades de impacto, e são poucas as que têm essa matriz das sociedades regenerativas. O grosso delas nasce da sociedade de impacto e para lidar com a transição das sociedades de mercado para as sociedades de impacto. Enquanto estas 4 práticas base nascem exatamente para nos ajudar a lidar com a passagem para as sociedades regenerativas ou as sociedades integrais, como se diz na teoria integral. Teoria integral e o Instituto Integral. A teoria integral começou a ser desenvolvida na década de 70 por Ken Wilber, a qual foi apresentada em 1995, a qual é a forma reduzida, tem o acrónimo, que designa todos os quadrantes, todas as linhas de desenvolvimento, portanto, todos os níveis de consciência, todos os estados. Portanto, retrata as várias dimensões que a teoria integral tem e que nós vamos apresentar nos diferentes capítulos do livro. A teoria integral é um metamodelo que podemos aplicar a qualquer área de estudo, que compila os sistemas e modelos conhecidos de crescimento humano, desde os antigos xamãs e sábios até os avanços atuais da ciência cognitiva, e destila os seus principais componentes em 5 fatores simples, fatores que são os elementos essenciais ou chaves para desbloquear e facilitar a evolução humana. Os quadrantes, os níveis de consciência, os estados de consciência, as linhas de desenvolvimento e os tipos. É um metamodelo que nos ajuda a navegar no conhecimento que a humanidade produzia até ao presente. Dado um tema, podemos perguntar o que já sabemos sobre esse tema. Por exemplo, o tema pode ser educação, usando a multidimensionalidade do mapa integral. Desta forma, conseguimos identificar que tipo de sistema operativo cria ou contribui para nas sociedades e dar-nos pistas sobre que memes podemos usar para experimentar novos mapas. É também um mapa que nos permite identificar como co-criar mundos e quem estamos a servir com estes e como podemos fazer para tornar as propostas inclusivas e direcionadas sem perder a noção do todo. É um mapa criado com um nível de pensamento em responsabilidade alto e radical, com um nível de pensamento em sustentabilidade restaurativo, reconciliador e restaurativo. Nós vamos ver este nível de pensamento em responsabilidade e sustentabilidade e em transparência ao longo do tom. Eu comecei a estudar e aplicar teoria integral a partir de 2008. Um amigo, Rui, trouxe-me um livro que a sua mãe recomendou para mim. Fui paixão à primeira leitura. Tem aqui os links para o Instituto Integral. O livro que eu recomendo de entrada é A Theory of Everything, do Ken Wilber. E há também uma breve introdução disponível no Integral Life. E há um conjunto de treinos online. Eu fiz um Superhuman OS, na altura como se chamava. Hoje existe o Actualize OS. Há vários treinos até inclusive de várias comunidades para se entrar na teoria integral. E há também treinos para coaching integral, facilitação integral, consultoria integral e outras dinâmicas. Aqui um exemplo, se eu pensar, por exemplo, na educação, eu posso ver a educação nos diferentes níveis de desenvolvimento, posso ver nos diferentes quadrantes e posso ver nos diferentes estados e, portanto, usar a teoria integral para mapear todo o universo e todo o conhecimento que já foi produzido sobre a educação, as diferentes teorias, as diferentes correntes, e com isso ganhar um mapa completo, ou o mais completo possível, do que significa a educação e do que a humanidade já conseguiu produzir sobre a educação. Posso usar sobre a energia, ou sobre saúde, ou sobre Enneagrama. Existe o Enneagrama Integral, por exemplo, é um modelo de personalidades.
Portanto, por aí fora, qualquer tema, eu posso usar a meta-teoria integral para estudar esse tema e mapear o que a humanidade já conseguiu produzir sobre esse tema. Quer a partir da cultura oriental, quer a partir da cultura ocidental, quer a partir das tradições, quer a partir da ciência, da filosofia e das artes, por aí fora. Teoria U e o Pressing Institute. A teoria U foi desenvolvida por Otto Scharmer e et al. Portanto, houve outras pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da teoria U durante a década de 1990 e inícios da década de 2000. Um modelo para aprender, liderar, inovar e promover mudanças profundas nos sistemas, a partir da presença e da prática emergente da mudança de sistemas baseadas na consciência, como uma abordagem para a inovação e a renovação profunda de sistemas nas organizações, na sociedade e em si mesmo. Esta frase está construída com várias citações do Otto, traduzidas para português por mim. O Pressing Institute foi fundado em 2006 como uma plataforma para o avanço da pesquisa e da prática sobre as mudanças de sistemas baseadas na consciência, Awareness-Based System Change, no inglês, com base na teoria U e como um movimento de profissionais que aplicam estas ferramentas para provocar mudanças no mundo. Surgiu no Centro de Aprendizagem Organizacional do MIT, Society of Organization Learning, fundado por Peter Senge e colegas, em conjunto com o grupo de empresas globais no início da década de 1990. É uma teoria de inovação social baseada em consciência, quer ao nível individual, quer ao nível coletivo. Distingue a aprendizagem baseada no passado, o que já conhecemos, como, por exemplo, o que a ciência dá, o conhecimento que a ciência nos traz, ou aquilo que aprendemos nas universidades, com a aprendizagem do futuro que quer emergir, do que ainda não sabemos, do desconhecido. E é aqui que a teoria se posiciona. E convidam-nos a fazer a caminhada em equipa, co-criando, suportando o processo individual de cada pessoa e criando um espaço para a experimentação em equipa. É uma poderosa ferramenta para as linhas de trabalho da equipa e do todo, incluindo aqui um nível de organização. Exemplo, a congregação no mapa dos 7 níveis de pertença, nós vamos ver isto no capítulo das equipas. E das comunidades, sociedades, exemplo, as multidões no mesmo mapa. Os ecossistemas em cocriação. Permite que um grupo de pessoas que podem estar em diferentes níveis de consciência façam uma jornada de transformação conjunta e possam sonhar e imaginar uma cocriação conjunta. Isto é um fator determinante que a teoria U tem, que são de poder levar grupos que estão em níveis de consciência diferentes a fazer uma jornada em conjunto. É um mapa criado com um nível de pensamento de responsabilidade alta e radical, com um nível de pensamento em sustentabilidade, reconciliador e regenerativo. Comecei a estudar teoria U a partir de 2011 e fiz o meu programa online, primeiro programa online em 2012, tendo feito o Zulab, fóruns e o Foundation Program. Quem me recomendou foi o Vasco Gaspar, quando nos conhecemos, e fui paixão no primeiro mergulho. A celebração do primeiro aniversário do João Samedo foi feita com teoria 1 em 2012. Tem aqui os links para o Pressing Institute e o livro que eu recomendo é o livro do Otto, da teoria U, Leading from the Future as It Emerges, e há uma versão resumida desse livro, pode-se começar por aí, mas quem quiser ter de facto um conhecimento mais profundo da teoria tem que mergulhar no livro da teoria. Possibility Management. Possibility Management foi desenvolvido por Clinton Callahan na Alemanha no início da década de 1990. Embora o Clinton seja americano, ele vivia na Europa com a sua família e portanto foi aí que se originou o Possibility Management. No website podemos ler: o Possibility Management é uma atualização ao software com que pensamos para catalisar mudanças e expansão em vários domínios internos e externos. Funciona convertendo problemas em fertilizantes, portas, foguetes ou evitando poças de lama ao longo do caminho da evolução. Portanto, aqui é uma analogia, uma metáfora, a tradução é minha, é a partir do inglês. Portanto, a ideia é transformar
os problemas em fertilizantes ou doorways ou portas ou em foguetes para nós podermos evoluir no nosso caminho. Portanto, em vez de criarmos um drama porque temos um problema, usamos aquele problema como um catalisador para a mudança. Portanto, o que é que nós podemos fazer para alterar a forma de pensar, o software como pensamos, de maneira a que possamos olhar para o mundo como possibilidades e como possibilidades de aventura. O Possibility Manager constrói pontes entre a cultura moderna, que levou a humanidade aos seus limites, e as próximas culturas, que são regenerativas. É uma prática que trabalha a linha dos indivíduos, casais e parcerias no mapa dos 7 níveis de potência e as equipas. Empodera as pessoas para evoluírem e se transformarem em conjunto, em equipas, segurando espaço uns para os outros. Defende a iniciação dos seres humanos à idade adulta através de processos iniciáticos que colocam o ponto de origem da autoridade no indivíduo, no seu centro, em vez de ser na tribo, na cultura ou na religião. E experimenta na direção das próximas culturas através da cocriação colaborativa entre adultos iniciados. É um mapa criado com nível de pensamento em responsabilidade alta e radical e com nível de pensamento em sustentabilidade restaurativo, reconciliador e regenerativo. Iniciei os meus estudos e prática de Possibility Management em 2016. Foi o Cláudio Ndobes que recomendou. Fiz o meu Expand the Box com o Mateo Tangi e a Ramona na Quinta da Enxara, organizado pela Joana Cruz. Fiquei encantado com a proposta. O livro que eu recomendo para entrar é o Conscious Feelings, do Clinton Callahan, e o treino base é o Expand the Box. Portanto, estão aqui indicados, quero os links para os livros, quero o link para o site do Possibility Manager. Desenvolvimento Regenerativo e o Regenesis Institute. O Regenesis Institute foi criado em 1995 nos Estados Unidos, em Santa Fé, por Pamela Mang, Ben Arger e o Bill Reed, e oferece educação e suporte para praticantes de desenvolvimento regenerativo. Eu fiz o meu treino com a Pamela e com o Ben. O Bill também participou, mas foi uma parte. No website podemos ler que o desenvolvimento regenerativo é o processo de harmonização da atividade das comunidades humanas com a evolução contínua da vida no nosso planeta. Um processo que também aumenta e desenvolve o nosso próprio potencial como seres humanos. É uma prática que permite a criação, desenvolvimento e transformação de mundos de jogos em mundos de jogos regenerativos profundamente arraizados nos seus lugares, vibrantes, vivos, que nutrem a essência das pessoas, dos lugares e da vida. O desenhador transforma-se à medida que desenha, e o que é desenhado transforma-se à medida que o desenhador desenha. É um mapa criado com um nível de pensamento em responsabilidade alta e radical e com um nível de pensamento em sustentabilidade restaurativo, reconciliador e regenerativo. Iniciei o meu trabalho e estudo em desenvolvimento regenerativo em 2021 com a recomendação do Gil Penha Lopes. E quem me introduziu pela primeira vez à ferramenta foi no João Semedo, foi o Bruno, talvez por 2016, talvez 2017, por aí. Está aqui o link para o Regenesis Institute. O livro que eu recomendo para a entrada é o Regenerative Development and Design, a Framework from Evolving Sustainability, da Pamela e do Ben, e portanto recomendo vivamente. E o treino para entrar nesta prática é o do Regenerative Practitioner Series, portanto, chamado TRP, da Regenesis. É um programa que recomendo vivamente. Portanto, cada um destas metodologias tem os seus próprios treinos de entrada. E aqui eu também vou fazendo esta ligação entre quando é que esta prática entrou, quando é que eu comecei-me a tornar praticante dela e o que é que ela informou. Portanto, a primeira, a teoria integral, depois a teoria U, depois o Possibility Manager e mais recente o desenvolvimento regenerativo. E cada uma delas foi completando a mala de ferramentas, não é? Enquanto a teoria integral dá-me um metamodelo para eu poder olhar, perceber que mapas existem, quais são as estruturas miméticas desse, o que é útil, para poder scanar todo o conhecimento de uma determinada área. A teoria U dá-me uma ferramenta de intervenção, é uma teoria poderosa de inovação social, que ajuda os grupos a fazer essa transição entre o que é conhecido e o que é desconhecido e ir para o futuro que quer aprender, é determinante.
O Possibility Management traz muitas ferramentas, traz muitas distinções para o nível do indivíduo, das partnerships, dos casais. Isto é muito importante porque eu tenho observado que nas sociedades regenerativas a maior parte dos mundos de jogos é criados por um casal. Portanto, por um homem e uma mulher, ou duas mulheres, ou dois homens, que são também um casal romântico, que tem uma família, e portanto esse é um elemento determinante, importante, e eu não conheço muitas metodologias, para além do Possibility Management, que tratem este tema como parte do todo. E as equipas, é muito trabalhado o tema das equipas em Possibility Management. Aliás, até há uma distinção que diz que se não é equipa, não é Possibility Management. E o desenvolvimento regenerativo, que são de facto um conjunto de frameworks, mapas e distinções para criar mundos de jogos regenerativos. Isso também é trabalhado nas outras práticas, mas não com a resolução, com a capacidade e com a especialização que o desenvolvimento regenerativo traz. Portanto, portanto, a subida do U, digamos assim, é uma área de especialização do desenvolvimento regenerativo, bem como o Possibility Management traz algumas distinções, mas o desenvolvimento regenerativo complementa e traz muita informação para lá. Eu vou parar por aqui. Portanto, nós estamos na introdução e eu saltei para o anexo. Estamos a ver, vimos as práticas principais e eu depois vou começar na próxima com as práticas complementares. E neste momento, do ponto de vista daqui do grupo de estudo, um conjunto de perguntas emergem, não é? Portanto, se conhecem alguma destas práticas, teoria integral, teoria U, Possibility Management, desenvolvimento regenerativo, se sim, quando é que ela entrou nas vossas vidas e como é que as utilizam, se não, se são práticas que suscitam curiosidade, que gostavam de saber mais, com que intenção, qual é a intenção com que gostavam de saber, de cada uma delas, se faz sentido ou não. Portanto, são perguntas aqui para esta fase em que estamos aqui a abrir o tomo 2. E quis ler estas práticas porque elas trazem mais informação, colocam mais informação disponível para ser que depois vamos usar nos diferentes capítulos. E eu nos capítulos também vou, sempre que eu conhecer e souber ou tiver experimentado, dar exemplos de outras práticas que são equivalentes ou que podem ser equivalentes a estas que eu fui conhecendo e que me dediquei, que foi mais fundo na sua aprendizagem, e pode haver outras complementares ou outras práticas alternativas a essas em alguns contextos, e se eu conhecer, eu colocarei em evidência à medida que formos falando e que formos desenvolvendo os pontos do tomo 2. Portanto, são estas as listas de questões. Se houver alguma partilha que queiram fazer, façam nos comentários, mandem-me e-mail, ou um signal, ou um SMS, portanto, façam chegar aquilo que estiver vivo em vós com esta sessão. E é isso. E por hoje terminamos por aqui. Gratos pela vossa escuta, e retomamos na próxima sessão a partir das práticas complementares no anexo. Bem-aja.